Antes de mais, duas palavras sobre a obra, o curso do Rui Sanches. O Rui Sanches tem uma formação do ponto de vista cultural muito ampla, porque estudou, não é, numa fase embrionária do seu percurso artístico em diferentes lugares. No Ar, primeiro, que foi uma escola, obviamente, foi e continua a ser uma escola muito importante, porque professa um ensino que não é académico e que, de modo geral, abre espaço para outras andanças, outras latitudes. O Rui depois foi para a Goldsmith em Londres e mais tarde para Yale, onde fez a sua formação, e todas esses lugares, essas geografias, esses contextos culturais e esse background em cada um deles da história da arte, digamos que moldou uma obra que dialoga em permanência, como sabemos, com a história da arte, com outros artistas, ao ponto de seria muito difícil escolher um artista para apresentar, ou seja, podiam ser as opções todas. Dito isto, há aqui uma coincidência que não é despiciente, ou que não é despropositado, ou que não foi por acaso, que é o facto de, nesta altura, no museu, haver uma exposição da Teresa Segrado Pavão e do Rui Sanches, que colaboraram pela primeira vez, e esperamos todos que não seja a última, mas que será provavelmente a última, num conjunto de obras que aqui apresentam, e portanto é perfeito esta conjugação. E quem ainda não viu a exposição, convido-vos a seguir depois para ver este conjunto de obras, os ensaios de natureza morta, que têm muito a ver com a obra de ambos, mas que são uma coisa que supera a obra de ambos. Sobre o Jasper Johns vai falar o Rui. O Jasper Johns é obviamente o herói desta segunda, terceira modernidade, esta mudança de paradigma na arte, esta tomada de poder dos artistas americanos, e é um herói para muitos de nós, imagino, e portanto deixo ao Rui a apresentação. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu tomei contacto pela primeira vez com a obra do Jasper Johns no início dos anos 70, em Lisboa, e costumava frequentar o Centro Cultural Americano que havia na altura, na Rua Duque de Loré, onde ia ver catálogos e livros sobre arte. E deparei-me com uma revista onde vinha um artigo sobre o Jasper Johns. Depois procurei mais bibliografia sobre ele e fiquei logo muito impressionado com o que vi, e a partir daí segui com alguma atenção, ou tentei seguir com alguma atenção o trabalho dele. Mais tarde, quando fui para Londres, pude pela primeira vez ver algumas obras ao vivo. Sobretudo em 1978 houve uma grande exposição do Jasper Johns na Hayward Gallery em Londres, que foi absolutamente, para mim, foi uma surpresa e um choque enorme. E fui ver a mesma exposição depois, mais tarde, a Paris, que ela foi depois para o Centro Pompidou em Paris, e voltei a ir vê-la nessa altura. A partir daí tenho sempre acompanhado o trabalho dele. Ele ainda é vivo, ele nasceu em 1930 e continua a trabalhar até há muito pouco tempo. Penso que as últimas coisas que ele fez foi já em 2020. Portanto, a partir daí não tenho notícia de ter havido mais coisas feitas, mas por coincidência inaugura agora em maio uma exposição dele em Bilbao, no Guggenheim Bilbao. Portanto, quem quiser ir ver as obras ao vivo está aqui mesmo ao lado. Portanto, as primeiras obras que me impressionaram mais no trabalho do Jasper Johns, as primeiras coisas com que tive contacto, foram as obras que o tornaram mais conhecido nos anos 50, 60. Obras feitas a partir de imagens, como ele dizia, imagens que a mente já conhece. Ele dizia isso numa entrevista, trabalhar a partir de imagens que a mente já conhece, o que lhe permitia trabalhar a outros níveis, como ele dizia. Portanto, coisas reconhecíveis, bandeiras,
alvos, números, coisas muito ubíquas, imediatamente reconhecíveis, com caráter de certa forma abstrato, não é alvo, basicamente são círculos concêntricos, bandeira dos Estados Unidos, listas horizontais, estrelas e retângulos. Portanto, há normalmente esta associação muito clara entre formas que são muito reconhecíveis, que fazem parte da cultura de todos nós, mas ao mesmo tempo são formas abstratas, podem ser consideradas como formas abstratas, e portanto permite, a partir dessas formas imediatamente reconhecíveis, o Jasper Johns trabalhar para desestabilizar de alguma maneira a figuração e a maneira como nós olhamos para os objetos e sobretudo para as pinturas, que é o caso da obra dele. Portanto, como vêem, há a repetição do mesmo tema, do mesmo assunto, de várias formas, não é? Temos os números cinzentos, depois aparecem os números brancos e aparecem objetos que estão incluídos na pintura, como é o caso desta pintura chamada tela, canvas, onde temos uma pintura completamente cinzenta com uma outra tela colada à superfície da primeira. Ou esta chamada gaveta, drawer, onde temos essa sugestão de um espaço que poderá estar para dentro do espaço da superfície bidimensional da pintura e que aparece-nos como algo enigmático, que sugere a hipótese de haver qualquer coisa para lá de... Mas há muito esta noção da pintura do objeto pictórico, não é? Da pintura como objeto, que não é uma pintura para se ver através de, não é uma janela para qualquer paisagem, para qualquer coisa, mas é um objeto que pode ser analisado, escrutinado, cuja superfície é fundamentalmente importante para o significado da obra. Não é por acaso que ele trabalha, como iremos ver daqui a bocadinho um pouco melhor, ele usa muito neste período uma técnica chamada encáustica, que estava relativamente esquecida, em que o pigmento está suspenso em cera. Em vez de ser em óleo ou em água, o pigmento é misturado com cera. Essa cera é aplicada a quente, não é? Porque tem que estar em banho-maria, é aplicada a quente e depois seca com uma grande rapidez, não é? Como nós sabemos que quando temos uma vela, pinga a cera e a cera mantém aquela forma e seca rapidamente. Portanto, ele permitia-lhe trabalhar não só de uma forma mais rápida do que o óleo, mas criar uma superfície que é uma superfície onde o lado matérico é muito evidente. Há uma espécie de geologia nas camadas que vão ficando na superfície da tela, que é muito evidente no trabalho do Jasper Johns desta altura. O Jasper Johns aparece, como eu disse, nos anos 50 em Nova Iorque. Em 1958 ele tem a sua primeira exposição na Galeria Leo Castelli, que tinha aberto há relativamente pouco tempo. Leo Castelli era um homem de origem europeia, que tinha migrado para os Estados Unidos. Era um homem de negócios, trabalhava em várias atividades ligadas ao têxtil e outras coisas, mas teve desde o início uma presença muito próxima com os artistas que estavam a trabalhar em Nova Iorque nessa altura. Ele foi o único não artista a fazer parte de um conjunto chamado The Club, o Clube, onde se reuniam artistas ligados ao expressionismo abstrato, e o Leo Castelli fazia parte também desse grupo. E a certa altura que resolveu abrir uma galeria e começou a procurar artistas novos com que se pudesse trabalhar. E um dos artistas que ele conhecia e que lhe interessava mostrar era o Robert Rauschenberg. Ele foi visitar o Robert Rauschenberg, a certa altura precisou de gelo para as bebidas e disse, bem, então eu vou ali abaixo ao ateliê do Jasper Johns buscar gelo, que ele tem um frigorífico. E o Leo Castelli já tinha visto uma pintura do Jasper Johns numa exposição coletiva no Jewish Museum, e aquele nome disse, estou curioso, vou também ver as coisas do Jasper Johns. Quando entrou no ateliê do Jasper Johns ficou completamente espantado. Ele tinha um corpo de trabalho feito nos últimos 4, 5 anos em que ele tinha estado a trabalhar
praticamente sem mostrar nada do que estava a fazer, e imediatamente o Leo Castelli convidou-o para fazer uma exposição que teve lugar poucos meses depois na galeria que tinha aberta há pouco tempo. E essa exposição foi uma exposição muito, muito marcante na altura. Portanto, de repente, foi uma espécie de um cometa que passou ali. Um jovem de 28 anos, primeira exposição individual, e vendeu imediatamente três pinturas para o Museu de Arte Moderna, para o MoMA, e depois houve uma quarta que ainda foi parar também ao museu, comprada pelo Philip Johnson, que depois ofereceu a peça ao museu. E a exposição foi um sucesso comercial, vendeu-se praticamente toda e dividiu radicalmente as opiniões, não é? Todas as pessoas que estavam habituadas a ver pinturas como este quadro de Kooning ou as obras do Jackson Pollock, que eram na altura os dois dos grandes nomes do expressionismo abstrato que estava reinante já nessa altura em Nova Iorque, não é? Depois de um período longo de trabalho destes artistas que tinham começado há muito tempo a trabalhar, nos anos 30, 40, com muitas dificuldades, e que finalmente nos anos 50 tinham começado a tomar conta do panorama nova-iorquino e nos Estados Unidos de forma mais ou menos geral. De repente aparece um miúdo de 28 anos a fazer uma coisa completamente diferente, que punha de alguma maneira em causa aquilo que eles estavam a fazer. Isso foi muito marcante na altura, não é? Houve pessoas, artistas, que disseram que se isto é arte, então eu vou para casa e deito fora os pincéis, porque não estou interessado em continuar a trabalhar. E, portanto, houve essa reação que pôs o Jasper Johns completamente no centro da atenção do meio de Nova Iorque. Também, inusitadamente, na altura em que ele tinha a exposição na Galeria Castelli, um quadro dele, o quadro que nós vimos já aqui, este quadro, Alvo com Quatro, não é este, Alvo com Quatro Caras, foi publicado na capa da revista Art News, que era uma revista importante na altura, e portanto isso também nunca tinha acontecido, quer dizer, um artista desconhecido praticamente ter uma pintura na capa de uma das revistas mais importantes daquela altura. Portanto, este sucesso instantâneo do Jasper Johns levou, por um lado, a repensar um pouco o seu trabalho, por outro lado, deu-lhe confiança para continuar a trabalhar naquilo que ele, de facto, lhe interessava, não é? E como eu disse há pouco, estas pinturas, aqui vê-se que a superfície da pintura é uma superfície muito trabalhada, muito tridimensional. São objetos que são imediatamente reconhecíveis à distância, não é? Quando nós olhamos para esta pintura à distância, imediatamente percebemos o que é que está lá representado. Ele pega numa composição que já existe, portanto, numa estratégia que vem de alguma forma do Marcel Duchamp, não é? Uma coisa ready-made, é qualquer coisa que já existe, em que ele se limita a pegar nessa composição, não altera nada, toda a proporção, o desenho da bandeira, tudo isso é canónico, de acordo com as regras definidas para representar uma bandeira dos Estados Unidos da América, e depois trabalha a superfície de maneira que nos impele a aproximar-nos do quadro, a olhar para ele, observar a superfície, fazer uma espécie de scanning de toda a superfície do quadro e descobrir que há coisas que estão por baixo daquelas primeiras camadas de tinta. Todas estas pinturas são feitas utilizando colagem, portanto ele molha pedaços de jornais e revistas na cera da encáustica e cola-as na superfície dos quadros, criando uma espécie de palimpsesto, uma espécie de superfícies onde há uma acumulação de imagens que vamos descobrindo à medida que olhamos para as pinturas. Então, há a natureza da própria representação. O que é uma representação? Isto é uma bandeira ou é uma representação de uma bandeira? Os quadros dele ficam muitas vezes nesta indecisão entre as duas coisas. Isto é um alvo ou é uma representação de um alvo? O alvo continua a ser utilizável, não é? Nós podemos lançar uma flecha àquele alvo. Continua a ser um alvo potencial,
mas ao mesmo tempo tem estas camadas de tintas que criam esta superfície particular, e depois tem lá em cima, perturbantemente, aqueles compartimentozinhos que fecham e abrem, uma espécie de umas portinhas que fecham e abrem, e dentro dos quais estão fragmentos de um corpo, fragmentos de corpos. Estão moldes em gesso, pintados, de fragmentos de corpos, onde reconhecemos um nariz e uma boca, uma parte do rosto, um pênis, um mamilo, uma orelha, um calcanhar, e depois, no meio desses vários fragmentos de um corpo humano, aparece-nos no vosso lado direito, o último compartimento, um molde de um osso de um animal. Está aqui toda uma série de elementos perturbadores que não são expectáveis e que começam a introduzir no observador outras associações, permitir outras associações que não as imediatas. Portanto, outra das categorias que ele trabalha nesta altura, como eu disse há pouco, são os números. O número, por excelência, é uma realidade abstrata, não é? Os números são apenas criações abstratas e que são materializadas em algarismos com determinadas características. E o que o Jasper Johns utiliza são stencils que ele utiliza para representar tanto os números como as letras, que ele também usa noutras pinturas. São stencils que são stencils banais, aquilo que é usado para escrever em caixotes, escrever em coisas desse tipo, portanto muito imediatas, é só aplicar o stencil, passar a tinta e fica lá impresso a forma. São também stencils que eram muito usados, por exemplo, por Picasso e Braque no seu período cubista analítico, onde eles, para chamar a atenção da bidimensionalidade da superfície da tela, usavam muitas vezes também números ou letras aplicadas com este tipo de stencils, e que depois, números esses que depois, como veem, o Jasper Johns vai trabalhar usando normalmente neste período cores primárias e depois também às vezes cores secundárias. Ele usa a cor nesta altura de uma forma muito programática, não é? Ele não procura efeitos com a cor, ele apresenta-nos a cor como cor. O que é a cor? Já há as cores primárias, azul, amarelo, vermelho, e depois há o preto, o branco, o cinzento, e depois as cores secundárias, e portanto é muito nessa perspectiva que ele utiliza a cor nas pinturas. Portanto vai fazendo variações. Isso é uma característica que vamos ver ao longo de toda a carreira do Jasper Johns, e portanto, como eu disse, ele tem neste momento 96 anos, ele tem uma carreira de quase 70 anos já, e essa ideia da variação do tema é uma coisa que está sempre presente no trabalho dele. Pega num tema e depois faz variações nesse tema, os números aparecem em branco, aparecem em cinzento, aparecem a cor, aparecem dispostos nesta disposição de 0 a 9, aparecem isolados, aparecem a preencher o retângulo, como vimos em alguns exemplos anteriormente. Portanto, vai a partir e depois, para além disso, como vamos ver também noutros exemplos, vai trabalhando em simultâneo em pintura, em desenho, em gravura, em escultura, nos vários média que se vão influenciando uns aos outros. Portanto, coisas que ele encontra no desenho, vai depois aplicar mais tarde na pintura, coisas que encontra na pintura vai passar para a escultura. Portanto, há este vai e vem permanente ao longo de todo o trabalho dele, entre os vários média que ele vai trabalhando. Ele uma das coisas que ele tem trabalhado com mais insistência é a gravura, é um grande gravador, a todos os níveis, gravura, talhe, serigrafia, litografia, ele explora monotipia, explora muitas variedades de impressão gráfica e vai usando coisas que aprende num lado para utilizar no outro. É essa espécie de vai e vem que é muito, muito interessante e muito forte. Outra coisa que ele começou a fazer rapidamente, já no final dos anos 50, foi esculturas, que são normalmente pequenas esculturas de objetos. Objetos que, como este, os primeiros que ele fez são objetos que nos remetem para a questão da visão, aquilo que permite a visão, lâmpadas, lanternas,
coisas que são instrumentais para nós podermos ver, e são esculturinhas que têm exatamente a dimensão dos objetos que ele esculpe, mas ao contrário dos ready-made do Marcel Duchamp, que são objetos que o Marcel Duchamp encontra e descontextualiza e leva para dentro do museu ou da galeria, um urinol ou uma pá de limpar a neve, objetos desse tipo, o Jasper Johns tem uma postura completamente diferente. Ele fabrica os objetos cuidadosamente, todos estes objetos são cuidadosamente esculpidos e depois fundidos em bronze, normalmente, pintados ou não, para parecerem objetos reais, para nos deixarem na dúvida se o que estamos a ver é um objeto real ou é uma representação do objeto. Estas duas latas de cerveja não são ele não pegou numa lata de cerveja e não fez um molde e depois passou a bronze. Ele esculpiu as latas de cerveja, elas são ligeiramente diferentes uma da outra, uma está aberta, a outra está fechada, há uma pequena ligeira diferença de tamanho das duas latas e depois pintou cuidadosamente os rótulos da marca Ballantyne, mas deixando essa dúvida no olhar do observador quando vê estes objetos, se está perante um objeto real ou se está a ver uma reprodução do objeto e, portanto, leva mais uma vez a olhar para as coisas de uma maneira diferente, uma atenção diferente. Portanto, ele dizia que lhe interessava trabalhar com coisas para as quais nós olhamos, mas que não vemos. Portanto, fazer-nos ver as coisas de uma forma diferente. Estas latas estão associadas a uma anedota que ele próprio contou. Aparentemente, alguém terá ouvido o de Kooning dizer que o Castelli era um tipo incrível, que podia-se lhe dar duas latas de cerveja que ele vendia-as sem qualquer problema. E o Jasper Johns ouve essa história e, obviamente, foi fazer 2 latas de cerveja e o Castelli vendeu as latas de cerveja. Uma outra escultura que ele fez e que ficou, de certa forma, quase uma espécie de ícone da própria obra do Jasper Johns, que é esta lata de Savarin Coffee com os pincéis de molho. Portanto, esta é uma peça única, ao contrário das latas de cerveja, que há duas versões. Esta é uma peça única e tem sido utilizada pelo Jasper Johns quase como uma espécie de alter ego, como uma espécie de autorretrato. Ele apresenta muito, usa constantemente ao longo do seu trabalho esta imagem como uma representação do artista, não é? São os instrumentos que o artista usa, é o ambiente do ateliê. O trabalho dele tem muito que ver com esse ambiente do trabalho, o trabalho do ateliê, as coisas feitas à mão. Ele diz que é uma pessoa que gosta de trabalhar com as mãos e todo o trabalho dele tem muito que ver com essa coisa, essa manualidade e essa coisa da mão na massa, estar no ateliê a fazer qualquer coisa. Esta é uma pintura já posterior à primeira exposição individual dele, é já do final dos anos 50, em que ele começa a utilizar de uma forma mais radical a cor, e é uma pintura chamada False Start, falsa partida, em que, como veem, ele pinta uma série de quase uma espécie de explosões de cor, de flashes de cor, de cores primárias, sobretudo, e depois escreve com os tais stencils os nomes das cores, mas desajustadas, ou seja, o vermelho está escrito, por exemplo, a amarelo em cima de uma mancha branca. Portanto, há uma questão de desacerto entre o lado linguístico, a maneira como nós denominamos uma determinada realidade, a cor vermelha, e a imagem e o lado visual dessa mesma cor. Portanto, há aqui uma crise que é colocada ao fazer isto. E ele vai fazendo estas variações, como eu dizia há pouco. Aqui temos a versão em cor e ali a versão preto e branco do mesmo tipo de questão. Isso é uma coisa que ele vai continuar a fazer ao longo do tempo,
analisando estas questões de várias maneiras. Esta é uma pintura feita no final dos anos 50 também, é só para mostrar um caso, alguns exemplos de um caso em que há essa exploração do mesmo tema de várias maneiras. Portanto, ele pega na bandeira, aqui são 3 bandeiras sobrepostas, são 3 pinturas que estão umas sobre as outras, portanto, criando um efeito de uma espécie de perspectiva invertida, não é? A que está mais perto de nós é que está mais pequena e a mais afastada é que é a maior. Em desenho, portanto, ele fez várias dezenas de pinturas, desenhos, gravuras sobre o tema da bandeira, trabalhando exaustivamente de muitas maneiras diferentes. Este é um exemplo de um desenho desse mesmo tema. E em escultura também, esta peça, que foi um molde feito a partir de uma pintura em encáustica que tem a tal realidade tridimensional de que eu falava há pouco. Houve um molde feito em gesso e depois foi feita uma escultura que existe em vários materiais. Existe em prata, existe em bronze, existem vários materiais, várias versões desta mesma escultura. Essa realidade matérica da pintura e esse mistério do próprio objeto pintura que vimos em casos como a gaveta ou a tela, aparece aqui de uma forma muito, muito interessante, que é esta pintura que se chama Desaparecimento, Disappearance, e que é uma tela colada sobre a outra tela, e essa tela que está mais à frente está dobrada de maneira a esconder o que está lá representado, não é? Portanto, os 4 cantos estão rebatidos para o centro, criando um diamante no meio da tela e que nos impede de ver o que estaria dentro dessa tela que está escondida. Esta pintura também é muito, muito curiosa. É uma pintura que se chama Painting with Two Balls. Pintura... Continuam a ouvir, não houve nenhum acidente, pronto. Painting with Two Balls, que ele insere 2 esferas de madeira entre 3 painéis, daqueles 2 painéis, dos 3 painéis que constituem esta pintura. Ele teve que fazer umas ripas, uma grade ligeiramente abaulada para conseguir inserir aquelas 2 esferas dentro no espaço entre os 2 painéis, e que quando nós olhamos para aquela superfície, ao percorrermos a superfície da pintura com os olhos, vemos um buraco na superfície da pintura, não é? Os nossos olhos podem atravessar a pintura e veem a parede que está por trás da pintura. Há também uma outra leitura que tem sido feita desta pintura, que é que isto foi feito numa altura em que o expressionismo abstrato estava de facto muito presente e era o tipo dominante de pintura que havia em Nova Iorque nessa altura, e que era normalmente, essas pinturas eram referidas e faladas entre os próprios artistas e com as pessoas que veem as pinturas com um caráter muito masculino. Dizia-se muitas vezes que era a ballsy painting, uma pintura com tomates, não é? Uma pintura feita por um homem. E então há esta referência do Painting with Two Balls, que terá esse lado menos evidente e que o Jasper Johns terá usado. Esta é uma outra pintura muito interessante, é uma pintura pequenina, deve ter para aí 40 por 30, qualquer coisa assim. Chama-se Painting Beaten by a Man, e é uma pintura literalmente em que houve uma dentada na superfície de cera. O próprio Jasper Johns mordeu a pintura, abrindo este buraco na tela. Desse lado muito matérico da pintura, muito material, uma pintura que até pode ser mordida, que até pode ser comida, ingerida pelo próprio espectador, e que tem esse lado muito, muito pungente, que é uma característica que muitas vezes não era, hoje em dia já não é tanto assim, mas não era tão associado ao trabalho de Jasper Johns. Muitas vezes o trabalho de Jasper Johns foi durante muito tempo, teve
uma crítica muito, muito formalista, muito fixada no lado mais linguístico do trabalho, que o próprio Jasper Johns, obviamente, também reivindica. Ele diz que para ele a pintura é um trabalho linguístico também. Portanto, há esse lado de procurar encontrar uma espécie de sinais que se ligam uns aos outros para obter um determinado sentido, ou pelo menos para obter um determinado canal de sentidos, uma hipótese de polissemia qualquer, mas há um trabalho linguístico no trabalho dele, mas que a pouco e pouco tem vindo a ser mais trabalhado também na recepção crítica dele, o lado menos, obviamente, formal. Este é um desenho que ele fez para uma publicação de homenagem a um poeta americano, Frank O'Hara, de quem ele era amigo. O Jasper Johns é um grande leitor de poesia, ele tem muitas relações, o trabalho dele tem muitas relações com a poesia, e na minha opinião é um trabalho muito próximo da poesia, é muito próximo da maneira como os poetas tratam a linguagem, a maneira como o Jasper Johns, sobretudo no período mais recente, a maneira como ele trata a linguagem visual, o trabalho visual. Portanto, isto faz parte de uma pequena série de desenhos que ele fez usando a própria cara e as mãos. Portanto, ele pôs óleo de bebê nas mãos e na cara, esfregou-se na folha de papel e depois pôs pó de grafite em cima, e o pó de grafite foi-se agarrar às zonas que tinham mais óleo e ficou esta imagem, que é uma imagem muito extraordinária, é muito perturbadora. Parece que ele está a querer sair para fora da folha de papel, as orelhas estão espalmadas, tudo aquilo está meio distorcido, e há este lado também que já vimos nos alvos com fragmentos de corpos, este lado fragmentário do corpo, que é uma coisa que acompanha muito o trabalho do Jasper Johns e que é muito curioso, a maneira como ele apresenta sempre o corpo em fragmentos, em partes. Desculpa, de que ano é esta obra? Esta obra é dos anos 65, por aí. Mas ele já tinha feito uns desenhos deste tipo antes. Ele utiliza esta coisa a propósito deste trabalho do Frank O'Hara. Portanto, isto é uma citação de um poema do Frank O'Hara que faz parte do desenho. Essa folha tem uma espécie de uma legenda, como se fosse um desenho técnico. Exatamente. Ele usa uma folha de desenho técnico, tem a legenda, tem todas estas coisas. É um vegetal de desenho técnico que ele usa como suporte. Uma das coisas também que ele começa muito cedo a utilizar é instrumentos que produzem um efeito na superfície da tela, aquilo que ele chama os devices, portanto, dispositivos, instrumentos, ferramentas, qualquer coisa desse tipo. E esta é uma das primeiras aparições dessa imagem, desse tipo de imagens, em que ele tem um bocado de uma tábua, um bocado de uma régua de madeira, presa por um parafuso no centro da tela, e, portanto, ao fazer um movimento circular, cria um círculo na superfície da tela. Portanto, arrasta uma espécie de um prego que tem na ponta e vai criando um círculo. E ele também começa, cada vez neste período, com muita frequência, e praticamente até ao fim, a escrever o título da pintura na própria tela, Device Circle. E isso aparece, depois vai sendo usado de maneiras diferentes. Esta pintura chama-se só Device e aparecem duas vezes essas tais réguas. Aqui vão raspando a superfície, portanto vão arrastando a tinta. Isto é feito a óleo, já não é de encáustica. Ele vai alternando entre o óleo, a encáustica, às vezes o acrílico. Portanto, vai mudando e muitas vezes, como vamos ver, trata o mesmo assunto em encáustica e depois em óleo, para perceber qual é a diferença entre as duas linguagens. Há uma frase que é muitas vezes citada do Jasper Johns, em que ele diz, umas notas que ele tomou num caderno de esboços, ele diz: pegar num objeto, fazer qualquer coisa com ele, fazer outra coisa com ele, fazer outra coisa com ele. Portanto, esta ideia de pegar numa coisa e fazer uma coisa, fazer outra, tentar encontrar outras hipóteses de trabalhar a partir de um determinado objeto.
Esta é mais uma iteração desta ideia da coisa que raspa, que arrasta. Esta pintura chama-se Good Time Charlie. Portanto, é uma pintura que se refere. O Good Time Charlie é um bem disposto, uma pessoa que leva a vida boa e portanto, tem esta régua e aquele copo virado ao contrário. Aqui outra vez o círculo, mas neste caso é um prato. Isto foi uma pintura que ele fez durante uma estadia no Japão, no meados da década de 60, 64, salvo erro. Há duas versões desta coisa do souvenir, a pintura chama-se Souvenir. E estes pratos, foi uns pratos que ele tinha visto numa loja imprimirem pratos como souvenirs, com imagens do Japão e coisas para as pessoas levarem para casa, e ele mandou imprimir o retrato dele, a cara dele, com as cores blue, red e yellow, e depois está uma tela virada ao contrário, uma lanterna, um espelho de automóvel, portanto, supostamente a lanterna iluminaria o espelho e refletia a luz sobre o prato. Aqui é mais uma nova maneira de apresentar esta ideia do esfregar, de criar esta superfície semicircular do lado esquerdo da pintura. Esta é uma pintura, mais uma vez, está relacionada com um poeta, é uma pintura chamada Periscópio, Periscope, e depois entre parênteses Hart Crane. Hart Crane é um poeta modernista americano muito conhecido, e que ele cita. Periscópio é uma frase que aparece num poema do Hart Crane. O Hart Crane suicidou-se, atirou-se ao mar de um navio quando vinha do México para os Estados Unidos. Esta pintura é uma pintura que tem muito esse lado elegíaco que vamos ver recorrentemente no trabalho do Jasper Johns a aparecer. Não é? Vem as letras aqui embaixo, o blue está-se a desfazer, as letras estão a desconstruir-se, toda a tela escorre, não é? Toda a pintura, a tinta de óleo escorre pela tela abaixo, e isso é uma coisa que vamos ver com muita frequência, esse lado da própria tinta, da própria tela a desvanecer-se, as imagens a desfazer-se, a escorrer, é muito comum no trabalho dele. E esta é uma pintura chamada Fool's House, onde ele começa a usar também esta ideia de indicar linguisticamente os vários elementos constituintes da pintura. Então, isto é uma vassoura e tem uma palavra ao lado e uma seta a dizer broom, aqui embaixo stretcher, towel, cup, e em cima o título da peça, Fool's House, mas o título está como se houvesse aqui uma espécie de circularidade. Não é? A palavra é interrompida, temos do vosso lado esquerdo Fools, depois H-O, e depois recomeça do outro lado House. Portanto, é como se a pintura fosse uma espécie de cilindro, que houvesse uma circularidade na superfície da tela. Aqui temos mais uma vez um fragmento de um corpo, é uma parte de uma perna de uma pessoa, metade de uma cadeira. Isto também foi feito no Japão, durante o período em que ele esteve no Japão, nos anos 60. Esta pessoa está ali em cima, não se percebe muito bem porque é que aparece ali aquele corpo semi-decepado, e embaixo temos mais uma vez um device, uma tábua que empurra a tinta e que vai chocar com aquela esfera que está em cima de uma pequena prateleira na base da pintura. Portanto, sempre esta questão entre o objeto real, a representação, o que é real, o que não é, o que é a construção da pintura, os elementos da pintura, a cor, as letras, a nomeação, sempre muito esta lógica, um pouco tautológica da pintura sobre a própria pintura, sobre o próprio ato de pintar. Esta pintura é uma pintura síntese, é uma pintura em que ele faz meados dos... Isto é, salvo erro, de 65, não tenho certeza, está ali escrito, mas não consigo ver. 69? Ou 4, pronto, 64. E é uma pintura muito grande, onde ele faz uma espécie de compêndio de várias coisas que tem vindo a usar ao longo dos anos,
tem a cadeira lá em cima com a perna. Aqui aparece ao contrário, portanto vemos o interior do molde e não o lado exterior do molde. As letras materializadas ali daquela maneira, como se fosse uma espécie de uma espinha, com letras com dobradiças, são letras verdadeiramente físicas, que podem mudar de posição naquelas dobradiças, e depois uma quantidade de representações de folhas de jornal serigrafadas na superfície da tela, e aqui um cabide, que é um elemento que ele já tinha utilizado noutras pinturas e desenhos. Há uma pintura mesmo, que eu não trouxe nenhuma imagem, que se chama cabide, coat hanger, que é uma pintura cinzenta com uma espécie de um cilindrozinho de madeira, onde está posto um cabide metálico, igual a estes cabides normais que vêm da lavandaria, pintado de cinzento, e aqui o cabide aparece meio colado à superfície da tela e depois dobrado, portanto há um lado tridimensional nesta peça, e desse cabide sai um arame na ponta do qual está presa uma colher. Também é um elemento muito usado depois a partir daqui na pintura do Jasper Johns. Portanto, esse tipo de objetos, que são objetos ou do atelier, não é? Os pincéis, tudo o que tem a ver com o fabrico das pinturas, e depois coisas que têm a ver com a vida do cotidiano. Um cabide, as coisas para comer, não é? A colher, o garfo, a faca, portanto, coisas que têm a ver com a ingestão e com a digestão. Ingestão e digestão. Esta pintura do Jasper Johns é claramente uma réplica à última pintura que o Marcel Duchamp fez antes de deixar completamente de pintar, que é esta pintura chamada depois M apóstrofo, onde ele faz também um repositório de muitas coisas ligadas ao trabalho dele. E também este lado da representação e da realidade, aquele rasgão que aparece ali no meio da tela, é um rasgão pintado em trompe-l'œil, mas depois os alfinetes que estão a segurar esse rasgão são alfinetes verdadeiros. Há um escovilhão, que é aquela mancha preta que está ali, que sai para fora da pintura. Portanto, e depois há estas representações das sombras distorcidas, do saca-rolhas, da roda de bicicleta, do cabide, de vários ready-mades que o Marcel tinha feito. E há uma relação sempre muito próxima do Jasper Johns com o Marcel Duchamp. Quando ele fez a primeira exposição individual, tanto ele como Rauschenberg foram descritos por muitas pessoas como sendo neo-dada, como se tivesse havido uma espécie de retorno ao dadaísmo do período anterior à Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial. E segundo o Jasper Johns conta em entrevistas, ele fica um bocado espantado porque ele nem sabia bem o que era isso do dadaísmo. O Rauschenberg, que era um bocadinho mais instruído na história da arte, já tinha umas certas luzes, já sabia um bocado mais sobre o assunto, e que eles conta que foram os dois, em 1958, a Filadélfia, ver a coleção Arensberg, que está no Museu de Filadélfia, onde está uma grande parte das obras do Marcel Duchamp. Portanto, foi o primeiro contacto que ele teve com o Marcel Duchamp. Depois, a partir daí, ele conhece o Marcel Duchamp através do John Cage, de quem eles eram muito amigos. John Cage tinha aulas de xadrez com o Marcel Duchamp e, portanto, passaram a conhecê-lo, apesar de nunca terem sido muito próximos. Ele diz que nunca teve mais do que 10 vezes com o Marcel Duchamp, mas há um interesse pela obra de Marcel Duchamp que vai sendo, durante este período dos anos 60, é muito evidente no trabalho dele, e que o levou depois também a colecionar coisas do Marcel Duchamp, comprar obras do Marcel Duchamp. Aqui há mais um... Isso é uma coisa que vamos vendo depois ao longo do trabalho do Johns, que é, de repente aparecem assim uma espécie de saltos, onde ele introduz iconografia completamente diferente do que tinha vindo a trabalhar até então. Isto é uma pintura sem título, de 1972, que está em Colónia, no Museu Ludwig, e que é uma grande pintura, constituída por 4 painéis, e os 3 primeiros painéis têm, primeiro, uma série de linhas, não é? Um intercruzamento de linhas em posições que criam uma espécie de triangulação da superfície, neste caso com as cores secundárias, a seguir umas formas que ele identifica como pedras, flagstones, portanto pedras que normalmente são usadas para cobrir o chão de jardins e coisas desse tipo, não é? E depois neste último painel
tem uma série de réguas de madeira reais com moldes de partes do corpo de homens e mulher. Portanto, há elementos, partes que são, algumas são de corpos femininos, outras são de corpos masculinos. E mais uma vez aqui temos a utilização de vários média, do lado, os flagstones do lado esquerdo são pintados em óleo, em encáustica, e este outro painel é pintado em óleo. E, portanto, há aqui uma espécie de apresentação de uma série de novas hipóteses de trabalho. Aqui vê-se melhor a maneira como estes objetos estão aplicados à superfície da tela. E ele vai trabalhar com estes elementos durante uma série de anos, fazendo inúmeras variações, sobretudo o primeiro do vosso lado esquerdo, que ficou, estes elementos ficaram conhecidos como cross-hatching. Cross-hatching é uma espécie de intercruzamento de linhas, normalmente é usado para denominar as linhas feitas pelos gravadores para representar sombras nas gravuras ou mudanças de plano nas gravuras. No facto não são propriamente cross-hatchings, porque as linhas nunca chegam propriamente a cruzar-se, não é? Elas criam esta variação da superfície, uma espécie de sugestão de um volume muito pouco profundo, e aí há uma certa proximidade com algumas coisas do Picasso e do Braque, do cubismo analítico também, essa ideia de um volume, de um espaço muito, muito pouco profundo. Este é uma pintura chamada Corpse and Mirror, portanto, cadáver e espelho, e o título vem do cadavresque dos surrealistas, não é? A ideia de fazer um desenho e depois deixar só uma pontinha do desenho na folha para o próximo que depois continua o desenho, sem saber o que é que está na primeira parte. E isso acontece do vosso lado esquerdo, dos três sequências em que ele começa de cima para baixo, depois há uma interrupção, depois a partir daí começa uma nova interpretação, depois outra vez, e depois o espelho, que é o lado direito. Não é? Do lado direito temos a imagem espelhada do que está do lado esquerdo. Uma reprodução completamente simétrica uma coisa da outra. Isto é uma pintura feita em cáustica. Deste lado temos mais uma vez este lado, numa espécie de desmaterialização da pintura, de desfazer a imagem. Ele utiliza por vezes uma coisa que é esta forma que se vê aqui, uma espécie de triângulo, é um ferro de engomar quente que ele aplica sobre a superfície da cera, portanto derrete a cera e fica lá marcada aquela superfície. E duas linhas cruzadas também vão aparecer muitas vezes ao longo do trabalho dele, que é uma espécie de negação, não é? Riscar uma coisa que está lá e que passa a estar riscada. Portanto, várias versões, isto é outro Corpse and Mirror, aqui já numa versão usando óleo de um lado e encáustica do outro. Outro elemento que aparece muitas vezes no trabalho dele é este círculo que é feito com uma lata de tinta, suja de tinta, que é pousada na superfície do quadro e que deixa aquela marca na superfície do quadro. São muitas vezes formas de introduzir uma outra tipo de maneira de fazer as formas aparecer na superfície da tela de uma maneira muito instrumental, não é? Pegar numa coisa e pura e simplesmente marcar um círculo na superfície. Uma outra versão destes cross-hatching, estes são uns quadros que ele chama Dancers on a Plane, bailarinos no avião. Ele tem uma relação muito próxima, tinha uma relação muito próxima com o Merce Cunningham, coreógrafo, bailarino, colaborador e companheiro de vida do John Cage, que trabalhavam muito em conjunto, e o Jasper Johns foi durante um tempo diretor artístico da companhia do Merce Cunningham, portanto tratava da parte dos cenários, cartazes, etc. Portanto, esta Dancers on a Plane é uma homenagem dele à companhia do Merce Cunningham. Este é um quadro chamado Dutch Wives, as mulheres esposas, as mulheres holandesas, e começa estes vários maneiras como ele usa estes cross-hatchings, as várias sobreposições, as maneiras como os escuros e os claros começam a aparecer na superfície dos quadros, começam
de alguma maneira a sugerir hipóteses de figuração, não é? Começamos quase a ver assim uma espécie de umas figuras que começam a aparecer nestes ambientes, nestes quadros. Isso vai se tornando mais óbvio à medida que o tempo vai passando e que ele vai trabalhando sempre com este mesmo formato. Aqui, mais uma vez, há estas diferenças entre o primeiro painel continua para o segundo, ou seja, as linhas continuam do primeiro para o segundo, e depois do segundo para o terceiro há uma quebra e há uma alteração na maneira como as linhas estão feitas. Este quadro chama-se Entre o Relógio e a Cama e é uma citação de um quadro, de um autorretrato do Munch, que é este quadro, que é um quadro já do fim da vida do Edgar Munch, em que ele se representa, um autorretrato, em que ele se representa entre o relógio e a cama. E, portanto, o Jasper Johns vai buscar o título ao quadro do Munch. Este é um quadro que chama-se In the Studio, onde há, mais uma vez, uma passagem, não é? Ele aqui é uma espécie de fim deste ciclo da utilização do cross-hatching. O cross-hatching começa-se a desvanecer, começa a desfazer-se. Ele começa a reintroduz a utilização de objetos no quadro. Temos um molde de uma mão, do braço e de uma mão de uma criança, feita em cera e pintado, e uma régua que está a avançar para o espaço do observador. Portanto, a régua está presa em baixo com uma dobradiça e depois presa ao quadro com um gancho, de maneira que ela pode dobrar e entrar dentro do espaço do observador. Isto é o começo, portanto, de um novo período, de alguma maneira, no princípio dos anos 80, do trabalho do Jasper Johns, onde ele vai fazer uma enorme série de variações. Eu digo enorme porque ele trata isto, como eu disse, em desenho, trata em gravura, trata em pintura, apesar dele ser um artista com uma produção em pintura relativamente escassa, ou seja, ele raramente pinta mais do que 2 quadros por ano, qualquer coisa desse tipo. Portanto, não é de maneira nenhuma um artista que tenha uma produção muito grande. O que ele tem depois é muitos desenhos, muita gravura, muitas outras coisas. E começa aqui a introduzir uma série de coisas que vão depois ser recorrentes. Este lenço preso com um prego em trompe-l'œil, como se estivesse pregado àquelas tábuas de madeira, as próprias tábuas desenhadas com este caráter quase cartunesco, quase como se fosse um cartoon das tábuas de madeira. Lá em cima temos outra vez os moldes de braços. São 3 moldes diferentes, feitos do braço da mesma criança, que ele fez ao longo de vários anos. Era o filho de um amigo dele, de quem ele tirou o molde do braço com intervalos de 2 anos. Mais uma vez, uma reprodução de uma pintura dele de cross-hatching com uns pregos em trompe-l'œil. E aqui aparece-nos do lado esquerdo e nesta superfície uma enigmática figuração, e que é um desenho que ele foi tirar a uma pintura. Aqui vê-se melhor o desenho, vem uma espada, uma perna, um machado, dá toda uma série de coisas que têm que ver com uma figura medieval, e que é um guerreiro que está ali no canto inferior esquerdo, de uma pintura muito conhecida, do altar de Eisenheim, que é uma pintura do pintor do tardogótico alemão chamado Matthias Grunwald. Ele foi várias vezes a ver este quadro ao vivo, ficou muito impressionado. Depois houve uma pessoa, amigo dele, que lhe enviou uma série de um álbum com uma série de fragmentos, de reproduções de fragmentos do álbum, e a partir desta representação do soldado que fica cego e cai para trás com a ressurreição de Cristo, ele vai utilizar esta forma muitas vezes em várias pinturas, rodando-a, invertendo-a, dando-lhe várias posições diferentes e utilizando-a em vários locais dos quadros. Aqui temos como se fosse quase uma espécie de uma forma de puzzle, portanto ele usa os contornos dessa forma para trabalhar o interior.
e também de um outro painel, aqui esta imagem é mazinha, desculpem lá, um outro painel do mesmo altar do Matthias Grunewald, aquela figura que está no canto inferior esquerdo, que é uma figura de um doente, um demónio adoentado, cheio de bolhas no corpo e de coisas, excrescências estranhas, que ele vai também usar durante bastante tempo na sua pintura. Portanto, ali do lado esquerdo temos os contornos de um desses desenhos tirados do Grunewald. Isto é uma pintura chamada Racing Thoughts, em que ele se representa como se estivesse dentro da banheira, na casa dele, dentro da banheira. Vemos aqui as torneiras e uma série de coisas que têm que ver com coisas que ele tem em casa, não é? Desde um cesto para pôr a roupa suja, umas calças penduradas e depois vários elementos tirados de coisas que lhe interessam de várias maneiras. Um retrato do Leo Castelli transformado em puzzle, uma representação da Mona Lisa, um cartaz suíço a alertar para o perigo de queda de neve, de queda de gelo, uma reprodução de uma gravura do Barnett Newman, um vaso que foi um vaso criado para o 25º aniversário do reinado da Rainha Isabel de Inglaterra, onde se vê o perfil da rainha de um lado e o perfil do Filipe do outro. Portanto, do lado esquerdo temos o perfil da rainha, do lado direito temos o perfil do Filipe, e um pote de barro, um ceramista que ele coleciona, que é o George Orr, que é um ceramista americano do final do século XIX, que era conhecido pelo Mad Potter, e que o Jasper Johns tem colecionado. Este Racing Thoughts é uma condição psicológica que é uma espécie de pensamentos acelerados, quando a pessoa não consegue deixar de pensar, os pensamentos, sobretudo à noite, não é? Que a pessoa não consegue deixar de pensar e os pensamentos aceleram e ocupam a cabeça. Isto é a versão a colorida da pintura, e depois ele fez uma outra versão, mais uma vez, a primeira em encáustica, a segunda em óleo, do mesmo tema, também Racing Thoughts. E aqui uma outra versão da mesma altura, também destas pinturas do banho, como são conhecidas, mas com outro tipo de imagens. Aqui aparece esta imagem que ele também utiliza com grande frequência. São estas imagens psicologicamente perturbantes, não é? Que a pessoa não consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Esta é a imagem, é a mulher e a sogra. A pessoa vê ou uma velha ou uma mulher nova e, portanto, não consegue ver simultaneamente as duas coisas, tem que escolher ou ver uma coisa ou ver a outra. E isto ele interessa-se muito por este tipo de questões de psicologia da visão que levam a esta ambiguidade, a esta impossibilidade de não deixar de ter que pôr uma opção, não é? A pessoa tem que escolher ou ver uma coisa ou ver outra. Em 1983 ou 4, ele fez este ciclo de estações, são as estações do ano, são a primavera, verão, outono e inverno, e são, mais uma vez, um tema que vai dar pano para mangas para ele trabalhar em muitos suportes, e também pela primeira vez aparece uma figura humana praticamente inteira, não fragmentada, como é uma sombra, é uma sombra dele próprio. Ele pediu a um amigo para desenhar a sua sombra projetada no chão e vai usar essa sombra várias vezes, de várias maneiras. E temos todo aqui, mais uma vez, este tema, que é um tema associado às fases, às várias idades do homem, não é? A primavera, o verão, o outono, o inverno, não é? À mortalidade, à passagem do tempo. Portanto, há este lado um pouco elegíaco também, novamente, que aparece aqui na pintura, usando muitas referências de várias ordens, desde o Picasso, porque há uma pintura do Picasso com uma sombra projetada, onde ele vai, de certa maneira, buscar isto. Há uma outra pintura do Picasso, que é o Minotauro a mudar de casa, a carregar todo o seu fardo de pinturas, e o Minotauro, que é uma espécie de alter ego do Picasso, não é?
E ele aqui também põe uma série de elementos que depois se vão quebrando, escadas que se partem, cordas que se desatam. Aparece novamente o braço que faz esta circularidade, neste caso quase como se fosse uma espécie de ponteiro do relógio que vai mudando de posição. Curiosamente, o braço, tirando numa das pinturas, o braço vai avançando no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Só depois, na pintura da primavera, é que aparece no inverno. No inverno é que está no sentido dos ponteiros do relógio. Todas as outras é no sentido inverso dos ponteiros do relógio. São novamente pinturas feitas em encáustica. Ele vai depois trabalhá-las em vários mídia. Vou agora só mostrar mais 2 pequenos grupos de pinturas mais recentes, que são muito interessantes. Isto é muitas vezes difícil de falarmos de pintura usando imagens projetadas, não é? Estas pinturas têm que ser vistas, e no caso do Jasper Johns isso é muito importante. É muito importante perceber a qualidade da superfície. O John Cage dizia que as pinturas do Jasper Johns têm que ser vistas ao pé e analisadas, mas tem que se ter cuidado, porque a pintura é de tal maneira sedutora que a pessoa se pode apaixonar pela superfície da pintura. E é de facto o caso. São pinturas muito sensuais, muito extraordinárias a nível de tratamento das superfícies. Estas pinturas são as chamadas... são feitas com este objeto que aparece aqui. É um fio que aparece aqui, que faz esta curva, que em termos físicos se chama uma catenária. Esta curva, que é a curva de uma espécie de uma linha, uma corrente, qualquer coisa abandonada a si própria e à gravidade, cria este tipo de curva que é conhecida como catenária, que é a curva que aparece nos postos de alta tensão, não é? O cabo entre os vários postos de alta tensão cria uma catenária, que aliás os engenheiros chamam mesmo uma catenária. E ele usa esta forma, tem aqui uma régua, mais uma vez, que se destaca da pintura, na qual está presa uma das pontas do cordel, e a outra ponta do cordel está presa a uma régua pintada em trompe-l'œil, como sendo uma espécie de grade da pintura, e o fio cai aqui nas 2 pontas. Depois aparece-nos ali outra vez o lenço preso a um cordel, a um prego, uma imagem de uma galáxia e uma imagem da Ursa Maior. Esta pintura chama-se Bridge, e aqui uma outra versão da mesma série das catenárias, esta chamada catenária I Call to the Grave. Aqui já praticamente não há representação. Temos aqui do lado direito um resto de uma representação de um fato de um alecrim, é uma coisa que aparece muito na pintura do Picasso, que aparece muito na pintura do Derain, vários pintores que usaram o alecrim como uma espécie de representação da alegria e de uma certa truculência do teatro italiano. E aqui esses losângulos do fato do personagem estão cinzentas e a desfazer-se, e a própria superfície da tela, toda ela é cinzenta, com uma grande variedade de cinzentos. Muitas vezes estas telas são primeiro pintadas numa cor, depois pintadas noutra, depois pintadas em cinzentos diferentes. Portanto, há uma variedade muito grande de cinzentos, e é através da superfície do cinzento nós conseguimos ver as camadas de tinta de cores diferentes por baixo. Para terminar, só uma última série feita já em 2013-14, em que ele trabalhou a partir desta fotografia. Esta é uma fotografia mandada a fazer pelo Francis Bacon. O Francis Bacon pediu um fotógrafo, John Deacon, que era amigo dele, para fotografar. Fazia isso muitas vezes. O Francis Bacon não trabalhava a partir de modelos vivos, mas trabalhava a partir de fotografias. E quando queria fazer o retrato de alguém, ou a representação de alguém, pedia fotografias, pedia a um fotógrafo muitas vezes, e dava instruções ao fotógrafo para pedir à pessoa para se pôr em poses assim ou assado. E, portanto, o John Deacon foi fotografar o Lucian Freud e fez várias fotografias do Lucian Freud, que entregou ao Bacon para o Bacon pintar. Esta fotografia foi encontrada assim
no ateliê do Bacon, depois da morte dele. O ateliê do Bacon é uma lixeira, ele trabalhava no meio de lixo, acumulava papéis, restos de desenhos, pinturas, coisas, andava por ali em cima de tubos de tinta secas, pincéis velhos, uma porcaria, e portanto a fotografia estava neste estado, não é? Toda rasgada, dobrada, cheia de rugas e o Jasper Johns viu esta fotografia num catálogo e ficou muito impressionado e usou esta fotografia, começou a trabalhar sobre esta fotografia, fazer vários hipóteses, estudos, e chegou mais ou menos a este formato. Portanto, do lado direito temos a fotografia, depois temos o espelhamento da fotografia, começa a ganhar o protagonismo aquela forma que era a ausência, não é? Aquele preto que está ali do lado esquerdo e que passa aqui por baixo, aquela zona escura que é a ausência da fotografia, e começa a aparecer uma forma que é uma espécie de uma caveira ali no meio, que é fruto destes desenhos que ele vai fazendo. Ele depois vai representar esta composição, tornando-a menos simétrica, usando menos a parte que está do lado esquerdo, e vai fazer algumas pinturas e desenhos a partir dessa composição. Portanto, é uma pintura bastante grande, uma tela bastante grande, onde há mais uma vez esta sobreposição de camadas de tinta, de cores diferentes. Ainda se consegue perceber ali a figura do Lucian Freud, a cama, o tapete, a colcha, e depois a tal forma estranha que é uma espécie de caveira com óculos escuros ou qualquer coisa que aparece ali no meio. E ele tinha mandado em tempos fazer um carimbo para responder a convites que não lhe interessava ir ou que não queria ir. Dizia Regrets Jasper Johns, e, portanto bastava carimbar e mandar. E usa isso como título das pinturas, mandar ampliar o carimbo e mantém ali aquela legenda a dizer enlarge to 25 inches, não sei o quê. E, portanto, esta série ficou conhecida como Regrets. Não é? Regrets tem um termo um bocadinho ambíguo, lamentos, lamento, é ele que lamenta, porque pode ser nome ou verbo, não é? Regrets pode ser as duas coisas. São como umas vanitas, não? É uma espécie de vanitas, é muito esse lado de... Pois ele, mais uma vez, portanto, isto é um desenho feito em cima de plástico, que é uma técnica que ele usa com frequência, em cima de mylar, de um plástico transparente. Gravura, a mesma coisa. E uma outra pintura da mesma série, esta é um bocadinho mais pequena, a imagem é bastante má, desculpem lá, mas aqui ficou esta espécie de forma estranha que ele mantém com as cores primárias e depois inventa ali uma espécie de uma pintura dentro da pintura, que não estava na fotografia, na zona da cama, dos elementos verticais da cama do Lucian Freud. Para terminar, acho que é uma pintura da série do banho. Esta pintura chama-se Ventriloquist, e eu deixei-a para o fim, isto é a última imagem que vos trago, porque eu acho que há qualquer coisa neste título de que é interessante para pensar a pintura do Jasper Johns. Ele funciona um bocadinho como um ventríloco, não é? Ele fala através de outras pessoas, através de outros elementos do Barnett Newman, através do vaso da rainha, do rei, isto aqui, a imagem neste caso é uma imagem de uma representação da Moby Dick, uma ilustração feita por um senhor chamado Barry Moser para o Moby Dick, que as pinturas dele da bandeira, este constante rearranjo das formas que vão ganhando novos significados, que vão criando novos, uma espécie de gatilhos que nos levam para outras coisas. E aqui há mesmo esta bipartição, que é uma coisa que vimos muito frequentemente no trabalho dele, a divisão em painel esquerdo e painel direito. Aqui há umas dobradiçazinhas em trompe-l'œil que nos permitem, hipoteticamente, dobrar a pintura. Portanto, esta ideia da reutilização dos objetos e desta conversa, que eu acho que tem muito a ver com a maneira também como os poetas usam a língua, não é? Como uma espécie de coisas que são uma espécie de flashes, depois tudo junto, criam ligações
hipóteses de irmos para vários caminhos e pronto, e com isto terminamos hoje. Obrigado. Poupem as vossas palmas, porque num segundo momento poderemos agradecer ao Rui esta apresentação, que ainda não acabou, porque agora passamos à fase das perguntas do diálogo para vos envolver e para alguma questão que vos morda os lábios. Como é tradição, eu ia lançar a primeira pergunta e depois eu passo o microfone a cada um de vós. Penso que vou sinalizar. É uma pergunta talvez um pouco do historiador de arte, ficou um pouco esmagado pelo lado leve, pela leveza e pelo peso, pela gravidade da tua apresentação, é magnífica. E tem a ver com esta, quando vemos estas obras todas a desfilar perante nós, não é? Retrospectivamente, ainda aconteceram obras, não é? Jasper Jones, Robert Rauschenberg, William de Rune, toda esta. Pode-se olhar do ponto de vista da história da arte e do ponto de vista do fazer artístico. E no Jasper Jones isso é muito, como em qualquer um dos outros artistas, não é? Muito impositivo. Há um trabalho individual do fazer, mas também há um diálogo, não é? E é isso eu chamaria aquilo que vários críticos chamaram uma espécie de criação de uma tradição. Era isso que te queria perguntar, tendo vivido nos Estados Unidos e lá estudado, sendo um artista também tu, há verdadeiramente a criação de uma nova tradição, não é? Há uma mudança de eixo da produção artística. Eu acho que isso tem a ver muito com um conjunto de instituições que são criadas, um conjunto de críticos que são muito ativos e que trabalham em conjunto com um conjunto de artistas, não é? No fundo, a pergunta era: o Jasper Jones pertence a um conjunto de artistas, pensadores que tu elencaste, não é? John Cage, Mark Canning, etc. E uma tradição do Black Mountain College, uma escola que muda um pouco o paradigma, mas que apanha também a influência da arte europeia, de alguns artistas europeus, mas de pensadores americanos também que são revolucionários. Onde é que o Jasper Jones se inscreve nesta tradição e como é que ele navega? Dá sempre a ideia, quando eu vejo estas obras, sobretudo com esta amplitude, que há uma construção que é enfática, construção de um monumento quase, há uma fragilidade também. O Jasper Jones participa da criação desta tradição, mas nega ao mesmo tempo. Não sei se a pergunta faz sentido. Ele e o Rauschenberg são muitas vezes vistos como os pais da pop art, não é? São muitas vezes postos dessa maneira. Obviamente que isso é um bocado, é verdade por um lado e é pouco por outro, não é? É verdade porque quando eles começaram os dois a trabalhar nos anos 50, tanto o Rauschenberg como o Jasper Jones aparentemente vinham fazer uma coisa diferente, que foi visto muitas vezes como uma espécie de ataque ao expressionismo abstrato, negação do expressionismo abstrato. O próprio Jasper Jones põe a coisa de uma maneira diferente, que é dizer que eles estavam a fazer, os de Koonings, os Pollocks, esses pintores, estavam a fazer o seu trabalho muito bem e ele ia fazer outra coisa diferente, que era a coisa dele. Portanto, não estava contra ninguém, nem a querer atacar ninguém, era fazer aquilo que ele achava que era certo para ele. E ele começa a trabalhar a sério à volta de 1954, não é? E durante esses 4 anos, de 54 a 58, ele trabalha praticamente sem visibilidade, ao passo que o Rauschenberg tinha uma outra visibilidade. O Rauschenberg é um personagem muito mais extrovertido, mais que estabelece relações sociais muito mais facilmente, e portanto era uma pessoa que estava dentro do meio de uma forma que o Jasper Jones não estava, que foi uma coisa mais lenta e o Jasper Jones preservando sempre muito a sua individualidade e tanto que ele depois vai para fora de Nova Iorque. Ele praticamente
deixou de viver em Nova Iorque relativamente cedo, e muito, é uma pessoa muito, muito fechada sobre si próprio, de alguma maneira, vive bem sozinho. E portanto eu acho que no caso dele há esse lado. Por um lado, há a importância histórica no momento, não é? Em que ele e o Rauschenberg têm esse caráter de ruptura, de uma forma mais ou menos voluntária ou não, e depois a seguir o Rauschenberg segue o caminho dele, não é? Eles foram companheiros em vida durante uma série de tempo, depois a partir de certa altura separam-se e cada um segue o seu caminho. Mas o próprio Rauschenberg se isola ainda de forma mais radical mais tarde. Não, o Rauschenberg não é tanto assim, quer dizer, o Rauschenberg vai viver para a Flórida, a captiva, mas vai muito a Nova Iorque, é muito mais gregário, não é? E traz muitas pessoas para a Flórida, é um tipo muito mais sociável, e ao passo que o Jasper Johns é mais ermita, de certa maneira, vai viver para o upstate New York, para uma casa, depois vai para ter uma casa nos Caraíbas, não sei o quê. Portanto, normalmente não passa um período de tempo em Nova Iorque, mas relativamente curto, e depois vai para fora. E é uma pessoa foi muito influente, tanto a nível dos artistas pop, não é? Esse lado que supostamente os tais papás da pop art, e depois também para os artistas conceptuais e para os artistas minimalistas, não é? Tanto, sei lá, o Frank Stella, provavelmente não seria o Frank Stella sem as bandeiras do Jasper Johns, o Richard Serra sem os devices do Jasper Johns, o Morris também imenso. O Morris é muito influenciado pelo Jasper Johns. Portanto, há muita influência nos artistas da geração imediatamente a seguir, com a qual ele tinha uma relação. Uma das, salvo erro, a segunda vez que o Richard Serra faz aquela peça do splashing, de atirar chumbo contra a parede, é no ateliê do Jasper Johns, que fica com a peça e depois a oferece ao Museu de São Francisco. Portanto, há uma relação muito próxima nesse período entre estes artistas mais novos e o Jasper Johns, como a Eva Hess também conhecia bem Jasper Johns. Portanto, depois, a certa altura, isso começa a desaparecer, tanto porque ele começa a se isolar mais e a fazer a vida dele. E depois também há uma outra coisa, que é que o Jasper Johns muito rapidamente é diabolizado e canonizado. Não é? Há pessoas que acham que ele é o artista do século XX americano, ou da segunda metade do século XX, e outros artistas que acham que ele se limita, outra gente que acha que ele se limita a repetir, que é um chato, que teve aquele momento interessante nos anos 50 e depois a partir daí nunca mais fez nada de jeito. Mas de qualquer maneira tem essa carga de ser o artista talvez mais reconhecido, até porque a longevidade dele, não é? Já todos morreram e ele continua vivo ainda. O Rauschenberg já morreu, o Cy Twombly já morreu, todos esses colegas dele já morreram. Deixa-me dar só as ferramentas de passar. A diabolização e a canonização são duas formas de neutralização e de fazer passar um artista à história, não é? Sim, claro. E por isso é tão extraordinário que um artista seja relido por outro artista e que nos traga esta vitalidade da obra. Não é uma repetição, é outra coisa. O microfone está ao vosso dispor. Então, posso perguntar? Elas sabias bem. Depois o Miguel. Também tem uma investimento. Perante está-se a ouvir? Da importância que ele dá à materialidade da pintura e à estratigrafia das superfícies e ao uso da palavra, eu ficaria surpreendido se ele assinasse. Já percebi, agora passamos os slides, nunca tinha olhado com essa atenção, que em algumas ele assina com stencil. Ele usa outras formas de assinar ou não? Ou usa mesmo essa? Não, ele usa ou a assinatura mesmo, que acontece às vezes, mas sobretudo com stencil. Há imensas pinturas que têm o nome dele em stencil. Às vezes faz brincadeiras, por exemplo, há uma das pinturas que mostrei, já não sei qual é que é, em que ele alterna as letras do nome dele com as letras do título da pintura. Portanto, às vezes é difícil ler, porque a pessoa não percebe o que é que aquilo quer dizer, depois percebe que há essa brincadeira com as letras. Mas o stencil é o mais comum. E depois, quando aparece
como neste Regrets, Jasper Johns, quando aparece a assinatura, é uma assinatura que é já uma cópia da assinatura, não é? Através de um carimbo. Portanto, há sempre esta mediação no trabalho dele, as coisas nunca são diretas, não é? Há sempre... E essa foi o ato pictórico também. Exatamente. Eu queria perguntar, eu digo, se sequência do que o Nuno estava a dizer, se o Jasper Johns se ele tem pensamento desenvolvido acerca do rompimento com o expressionismo abstrato, ou se isso é uma invenção depois dos críticos e dos pensadores, ou se há coisas mesmo registadas dele. Porque há explicações sociológicas que parece ser importante, que ele era homossexual, e o expressionismo abstrato é uma coisa muito macho man, não é? O próprio Boyle depois faz aquela pintura em que depois os assistentes a fazerem xixi em cima daquela e deixa oxidar, parece ser também uma referência clara ao expressionismo abstrato, e queria perceber se foi tudo depois elaborado por pensadores, não é? Que fraturou, ou se há coisas dele, isso deve saber. Ele não tem produção teórica escrita. Há duas fontes. Há os livros de notas e esboços, não é? Coisas que têm sido publicadas, mas são frases curtas, e depois há entrevistas, que ele deu imensas entrevistas ao longo da vida, onde fala muitas vezes sobre o processo de trabalho, sobre várias questões. Eu acho que ele não há, como eu estava a dizer há bocadinho, a maneira como ele vê a coisa de relação ao expressionismo abstrato eles estavam a fazer aquilo muito bem. Portanto, ele não... Mas quando ele faz aquela pintura em que foi as goals, aquilo é uma referência... Claro, sim. Irónica. Sim. É uma referência irónica. Esse lado depois da homossexualidade dele é uma questão que ele evitou com se comentar e nunca comenta, nunca fala da sua vida privada, e tem havido imensas tentativas de vários críticos falarem sobre isso, e ele acha que não é relevante falar sobre isso. Ele não fala da vida privada dele, ponto, não é? Não fala. Portanto, tudo o que aparece aqui, isso é o que eu acho muito interessante no trabalho dele, é que há imensas referências autobiográficas. Ele usa muitas vezes coisas que têm a ver, a certa altura usa também uma fotografia da própria família, uma reprodução da fotografia da família, usa, portanto, todas essas referências autobiográficas, mas nunca são confessionais. Nunca é uma coisa de dizer eu sou assim, ou eu penso isto, ou eu sinto isto. É sempre uma coisa que tem que ver com uma espécie de uma vida, não é? Há uma vida, uma pessoa que tem aquele percurso, e depois nós fazemos a leitura que quisermos do percurso que ele tem. Há muitas referências mais ou menos codificadas à homossexualidade dele. Por exemplo, há um trabalho do Dan Flavin, que é uma lâmpada cor-de-rosa no canto de uma sala, e que tem o título de Jasper Johns in the Corner, qualquer coisa desse tipo. É como se ele estivesse encurralado todas as referências, e obviamente que é possível, não é? Tem havido vários textos escritos desde os anos 80 para cá, nomeadamente, por exemplo, toda a utilização que ele faz do quadro, das pinturas do Matthias Grunewald, daquele diabo doente, não é? Isso é o período em que está a SIDA a aparecer em força nos Estados Unidos, não é? Portanto, estamos a falar de uma pintura de 1983, em que a SIDA já é muito... Algumas até feitas um bocadinho antes da SIDA se tornar um caso importante. Portanto, há vários críticos, sobretudo críticos que têm feito mais esse trabalho de ir tirar do armário artistas que seriam homossexuais, mas que não revelavam, e que têm sido feito coisas sobre o trabalho dele nesse sentido. Pronto, eu acho que obviamente que é relevante, mas ele próprio nega-se a falar sobre o assunto. É conhecido que ele teve aquela relação com o Robert Rauschenberg durante 5 ou 6 anos, depois disso terá tido outras relações com outras pessoas, mas nunca é público e nunca é uma coisa que lhe interesse falar.